Nós vamos, nesse instante, dar início ao nosso estudo de hoje. É o estudo número 7 de uma série de mensagens sobre o tema Vencendo a Batalha Espiritual. E o nosso estudo de hoje vai falar sobre como vencemos Satanás. Nas últimas quartas-feiras, tivemos a oportunidade de aprender, à luz da Bíblia, sobre as ações do nosso inimigo. Se estamos em uma batalha espiritual, é essencial para o bom resultado nessa batalha conhecermos o nosso adversário, suas estratégias, suas táticas, suas armas. E a gente pode aprender um pouco sobre tentação, acusação, aflição, obsessão, possessão, opressão. Mas não aprendemos tudo isso para nos enchermos de medo, e sim para combatermos melhor. Porque a Bíblia nos ensina sobre como podemos vencer Satanás. E essa vitória, meus queridos, tem que acontecer em um campo de batalha muito específico, estratégico mesmo, que é o nosso coração. Quando falamos em batalha espiritual, há 3 dimensões que precisam ser consideradas. 3 campos de batalha, onde o conflito espiritual foi e está sendo travado. Quais são os 3 campos de batalha de Satanás? É o próximo slide. Primeiro, Satanás lutou no céu. Nós lemos que essa é a origem do diabo, de Lúcifer, aquele anjo que quis ser igual a Deus, ocupar o trono de Deus, e foi expulso do céu. Os anjos leais combateram contra Satanás e os seus anjos, e a Bíblia diz que ele foi expulso do céu juntamente com os demônios. E então Satanás perdeu esta batalha quando foi expulso do céu. Trouxe ele então o conflito espiritual para o planeta Terra, a partir do pecado de Adão e de Eva. Mas a luta na terra, Satanás também já perdeu. Quando ele perdeu? Quando Jesus morreu na cruz. Jesus disse: está consumado. Ali foi esmagada a cabeça da serpente. Ali foram despojados os principados e potestades, sobre eles Jesus triunfou na cruz. É bem verdade que o inimigo, como Deus deste mundo, príncipe deste século, ainda trabalha incansavelmente pelo mal. No entanto, ele já é um inimigo derrotado, vencido. Jesus já o venceu. O terceiro campo de batalha é o coração do ser humano. Satanás perdeu no céu, Satanás perdeu na terra, mas Satanás pode ganhar no coração. Porque Deus deu ao ser humano o livre arbítrio. Deus não impõe a sua vontade. Deus não obriga ninguém a segui-lo ou a fazer o que é certo. Então, explorando essa liberdade, o livre-arbítrio no coração do homem, Satanás leva a sua guerra, o conflito, para as partes mais íntimas da nossa alma e do nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não vai ter confusão com ele em outras esferas da vida, mas a principal batalha é aquela que se dá no interior de cada um de nós. E aí fica a pergunta: qual será o resultado? O diabo perdeu no céu, o diabo perdeu na terra, mas na sua vida ele está perdendo ou ganhando? Não há razão, não há motivo para sermos derrotados, porque podemos ser mais do que vencedores.
E isso nos leva, queridos, a um texto precioso, que é Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Primeiro versinho para você anotar na sua Bíblia hoje. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, é um texto precioso. E o estudo dessa noite nos possibilita retornar ao livro de Apocalipse, que estivemos estudando versículo por versículo 3 anos atrás. E neste verso nós lemos que é uma passagem que vocês sabem está falando sobre a derrota de Satanás, sobre a expulsão do dragão, da antiga serpente, que é o diabo. E em Apocalipse 12, 11 está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós vamos comentar então as 3 coisas que este verso está nos dizendo a respeito daqueles que vencem Satanás. Vencem pelo sangue do Cordeiro, vencem pela palavra do testemunho e vencem por amor a Jesus. Primeiro, vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. E há 3 verdades que precisam ser destacadas aqui. Primeira, pelo sangue de Jesus, a nossa vida foi salva, a nossa dívida foi paga, e por isso o diabo não pode nos acusar. Não há uma dívida, um pecado, um erro que o diabo possa lançar no nosso rosto, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, está escrito que Deus, tendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. As últimas palavras do Salvador, antes de entregar o seu Espírito, foram: está consumado. Em grego, tetelestai, que significa está pago. A dívida foi saldada. O diabo não pode nos acusar, não pode lançar no nosso rosto os nossos erros, pecados e faltas, porque eles foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Por isso vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 12, 11. Letra B. Vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro, porque pelo sangue de Jesus fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. E por isso o diabo não tem domínio sobre nós. Imagine que você fazia parte de um reino, de um império. E o rei era alguém muito ruim. E todos eram obrigados a obedecer às suas ordens e estavam sujeitos às suas ações, porque ele era o rei, ele era o imperador. Mas então você foi retirado desse reino, que a Bíblia chama de reino das trevas, e você foi transportado para o reino de Deus. De modo que o diabo não tem mais autoridade sobre você, ele não é mais o seu rei, ele não manda mais em você. Você está no mundo, mas você já não é do mundo. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Mas ele não é nosso príncipe. Ele não tem autoridade sobre nós. Ele não manda na gente. Porque a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. É por isso que nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. Preciosa essa passagem de Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. No sangue de Jesus, nós temos a redenção. No sangue de Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados. Quando nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus,
Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não apenas a nossa alma foi lavada, nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. E por isso o diabo não tem domínio sobre nós. Ele é o príncipe deste mundo, mas ele não é o nosso príncipe. O nosso rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, é Cristo Jesus, aquele que derrotou Satanás. Terceira verdade, ou letra C, pelo sangue de Jesus somos protegidos. Há um campo de força à nossa volta e por isso o diabo não pode nos tocar. Quem nos ensina essa verdade maravilhosa é o apóstolo João, na sua primeira carta. Lá no finzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 5, verso 18. Você quer ler junto comigo? É uma promessa maravilhosa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Há duas coisas que nós sabemos a respeito do crente. Primeiro, o crente não vive pecando. Não vive em pecado. Algumas Bíblias trazem aí, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não é uma boa tradução, porque o verbo no grego está na ação contínua, não de um ato isolado, mas de um costume. Então, o crente ocasionalmente peca? Sim. Ele vive pecando? Não. Ou não é crente. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Eu posso saber que tipo de árvore é uma planta olhando o tipo de fruto que ela produz. Se uma pessoa vive em pecado, se uma pessoa vive pecando, ela não nasceu de novo. Ela não é crente, ela não é convertida. Então a primeira coisa que nós sabemos a respeito de um crente é que ele não vive pecando. A segunda coisa que nós sabemos de um crente é que o maligno não o toca. E por que o maligno não o toca? Irmãos, não é por falta de vontade, mas é porque nós somos guardados por aquele que nasceu de Deus, ou seja, guardados por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esta é a razão pela qual o maligno não pode nos tocar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, mas ele não pode tocar num servo de Deus, numa serva de Deus. Por tudo isso, por essas três razões, meus irmãos e minhas irmãs, é absolutamente indispensável que no confronto com Satanás, eu tenha certeza de ter sido lavado, alcançado, remido e salvo pelo sangue de Jesus. O diabo não tem medo de você, ele não tem medo da sua religiosidade, ele não tem medo do seu conhecimento, ele não tem medo da sua força. A única coisa que o diabo morre de medo é do sangue de Jesus. Então não dá para a gente pensar em enfrentar Satanás e vencer, se antes a gente não foi lavado no sangue do Cordeiro. É o que nós lemos lá em Apocalipse. Capítulo 12, versículo 1. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Há uma frase de Hernandes Dias Lopes que eu gostaria de compartilhar com você sobre isso. Ele diz, a igreja vence o dragão, vence Satanás, por causa do sangue do Cordeiro. A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. O motivo da vitória sobre o dragão acusador é o sangue do Cordeiro. Precisamos enfatizar isso, sublinhar isso, porque há pessoas que acham que vão vencer Satanás porque são boas, porque praticam boas obras, porque tem uma igreja, uma religião, ou por qualquer outro motivo. Não existe a mínima possibilidade
de triunfarmos sobre Satanás, se não for pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. A vitória é dele. Nós tomamos parte, mas a vitória é dele. E foi conquistada na cruz. Nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. A segunda coisa que João diz lá em Apocalipse, ou que Deus diz através de João, lá em Apocalipse, é que nós vencemos Satanás pela palavra do testemunho. Não é assim que está escrito lá em Apocalipse 12:11? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Vamos entender o que significa essa palavra do testemunho, que é a arma eficaz para enfrentar e derrotar o diabo e todos os demônios. Primeiro, palavra do testemunho, palavra que vence Satanás, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, nós lemos que a Bíblia é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a palavra que vence Satanás é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Com o demônio a gente não conversa, discute, troca ideia, tenta convencer. Demônio a gente enfrenta com a palavra de Deus, porque é a única palavra que ele respeita. É a única palavra sob a qual ele se enquadra. O diabo recua diante da autoridade e do poder das Escrituras. É por isso, irmãos, que todo este ano, todos os cultos de quarta-feira, nós estamos falando sobre batalha espiritual, mas batalha espiritual à luz da Bíblia. Porque se não for firmado na Bíblia, se não for firmado na palavra de Deus, nós não poderemos enfrentar o pai da mentira. O pai da mentira, sagaz como é, vai nos enrolar, a menos que nós o combatamos com a palavra de Deus, que é a verdade. Jesus nos ensinou isso de uma maneira prática, quando triunfou sobre Satanás no deserto. Você conhece a história. E em Mateus 5, versos 10 e 11, nós lemos como terminou aquela tentativa do diabo de levar Jesus a pecar. Jesus ordenou-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Você quer que o diabo deixe você, vá embora, te deixe em paz? Amém? Você quer que venham anjos e sirvam você? Amém? Eu também. Vamos aprender com Jesus. O que Jesus fez para o diabo ir embora? O que Jesus fez para que os anjos viessem e o servissem? Jesus recorreu à Bíblia, à palavra de Deus. É bem verdade que Jesus poderia ter simplesmente dito: vai-te, Satanás. Mas não foi o que aconteceu. Jesus, como o Criador dos céus e da terra, como aquele que tem toda a autoridade e poder, poderia ter simplesmente dito: vai-te, Satanás. Mas Jesus acrescentou a sua ordem no que a ordem estava baseada. Porque Jesus queria nos ensinar. Jesus queria nos mostrar, irmãos, esse é só o fim do entreveiro, mas desde o primeiro momento, Jesus combate Satanás com a palavra de Deus. Foram 3 tentações respondidas com 3 versículos. Então nós não podemos minimizar a força da Escritura, o poder da Bíblia Sagrada. Quando Jesus confrontou Satanás com uma ordem e com a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo recua diante da autoridade e do poder das Escrituras. Então você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa praticar a Bíblia. Perguntaram a um pastor: pastor,
na sua igreja tem culto de libertação? Ele disse, toda quarta-feira, chama-se reunião de estudo bíblico. Porque quando você estuda a Bíblia, e você conhece a Bíblia, e você usa a Bíblia, e você vive a Bíblia, você vence Satanás. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meu irmão, ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia. O melhor amigo do soldado é a sua arma. E a arma do crente é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Está errado aí. Vamos corrigir então. Não é Mateus 5, é Mateus 4, tá bom? Obrigado. Mateus 4, versos 10 e 11. Letra B. O texto diz que Jesus nos deu a vitória através da palavra, mas acrescentou a palavra do testemunho. Então a gente entende com isso que a palavra que vence Satanás não é só a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, mas é a palavra vivida. É a vida do crente, a palavra do testemunho. Nossos atos são o que fala mais alto. Nossa vida deve ser irrepreensível. Perguntaram certa vez a um pastor, muito usado por Deus, pastor, qual a melhor versão da Bíblia, a melhor tradução da Bíblia que o Senhor já viu? E ele disse, a melhor tradução da Bíblia que eu já vi foi a minha mãe. Ele estava falando então de alguém que vivia a Escritura. Billy Graham dizia que de 10 pessoas, 9 lerão o cristão. Apenas 1 lerá a Bíblia. De cada 10 pessoas, dizia Billy Graham, 1 lerá a Bíblia, 9 lerão o cristão. De modo, queridos, que a nossa vida, o nosso testemunho é muito importante. Como é que eu vou vencer Satanás se o meu testemunho é um tristemunho? Se eu estou dando lugar ao pecado, se eu não vigio a minha língua, se eu não sou honesto, como é que eu vou vencer Satanás e os demônios se não há santidade? É isso que a Bíblia está dizendo. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Gosto daquela passagem quando Jesus fala, vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O diabo podia procurar algum lugarzinho para enfiar as garras em Jesus e agarrar em Jesus, mas não encontrava. Sabe teflon, lá na panela, que bate e escorrega? Assim era Jesus para o diabo. Ele tentava algum lugarzinho para agarrar, batia e escorregava. Jesus disse, vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Olha para mim, presta atenção. Se o diabo tentasse agarrar em você, ele encontraria algo em que se apoiar. Você não pode dar essa vantagem ao adversário. A gente não vai vencer Satanás de verdade se a gente não tem um bom testemunho, uma vida correta, santidade na presença do Senhor. Quem diz isso é Paulo, escrevendo a Timóteo. Vamos ler juntos? Também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Muito crente já passou vergonha tentando expulsar demônio. Sabiam disso, irmãos? Muito crente já passou vergonha. Porque na hora de falar, eu te expulso em nome de Jesus, o demônio fala, quem é você para me expulsar? Você que faz isso. Aí conta a vida do cara toda.
E para o diabo é fácil falar dos nossos pecados, porque foi ele que tentou a gente, né? Ele conhece as nossas falhas. Alguém já disse que nós podemos esconder os nossos pontos fracos do melhor amigo, mas não do pior inimigo. Então, o que está dizendo ali a palavra do Senhor é que se nós não tivermos um bom testemunho dos que estão de fora, nossos parentes, nossos vizinhos, nós vamos cair no opróbrio do diabo. Alguém sabe o que significa essa palavra? Opróbrio? Alguém sabe? O que significa essa palavra? Opróbrio. Vergonha. Vergonha. E aí o diabo coloca o laço e você coloca o pé. Se você não tem um bom testemunho. Isso é indispensável. Letra C. Por que é a palavra do testemunho? Porque é a palavra daquele que está disposto a morrer por Cristo. A palavra que vence Satanás é a palavra daquele que está disposto a morrer e sofrer por Jesus. Afinal, essa palavra testemunho, que aparece lá em Apocalipse, no grego, é a palavra mártir. Porque testemunha é a tradução para o português da palavra mártir no grego. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20, nós lemos: antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo dizia que Jesus seria engrandecido na vida dele. Se ele vivesse, Jesus seria engrandecido. Se ele morresse, Jesus seria engrandecido. Para ele, o mais importante é que Jesus fosse engrandecido. Há uma palavra de F.B. Meyer, um comentarista bíblico, que resume tudo o que nós dissemos até agora. Ele disse: nós só venceremos Satanás se nos escudarmos no sangue de Cristo e empunharmos a palavra de Deus como nossa arma. Assim como as trevas não podem resistir à luz, tampouco o mal pode resistir ao testemunho dos crentes, desde que nos preocupemos mais com a glória de Cristo do que com as nossas próprias vidas. Esse final é desafiador, não é? Desde que nós nos preocupemos mais com a glória de Cristo do que com as nossas próprias vidas. E essa frase final faz um gancho para a terceira coisa que nós lemos lá em Apocalipse, que nós vencemos Satanás, irmãos, pelo amor a Jesus. Lembra? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra e porque não amaram as suas vidas até a morte. O que você ama mais do que a sua vida? Eu tenho certeza que você ama muita coisa. Ama o seu cachorrinho, ama a sua samambaia chorona, ama o seu time do coração, mas você não ama essas coisas mais do que a própria vida. Nós temos esse instinto de sobrevivência, que faz com que numa situação de risco, de ameaça, tentemos nos defender. Mas o Apocalipse está dizendo que aqueles crentes venceram a Satanás porque não amaram as suas vidas até a morte. Teve alguma coisa que eles amaram mais do que a própria vida. O que foi que eles amaram mais do que a própria vida? Jesus, não é? A gente sabe que quando o livro de Apocalipse foi escrito, o Império Romano estava começando as perseguições, que se estenderiam pelo século II, pelo século III e até pelo século IV. Quantos crentes foram lançados na arena? Quantos cristãos morreram no Coliseu? Quantos foram crucificados, decapitados? Os próprios apóstolos pagaram com a vida pela sua fé em Jesus.
Então, quando a Bíblia diz que eles não amaram a própria vida até a ponto de morrer, o que está dizendo é isso: olha, teve uma coisa que eles amaram mais do que a própria vida. Eles amaram Jesus. Não é errado você amar a vida. Errado é você amar a vida mais do que você ama Cristo. Precisamos amar ao Senhor Jesus mais do que a nossa própria vida. Lucas capítulo 14, versos 26 e 27, registra esse ensino do Salvador. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aborrecer aqui não significa, eu estou aborrecido com a vida. Significa não amar tanto quanto ama Jesus. Eu não posso amar mais pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, cachorrinho, samambaia chorona, Flamengo. Eu não posso amar mais a própria vida do que eu amo Jesus. Você pode dizer com sinceridade que Jesus é o que você mais ama? Porque se você amar Jesus mais do que tudo e do que todos, você vai vencer o diabo. Como nos está escrito lá no livro de Apocalipse. Letra B. Quando amamos mais ao Senhor Jesus do que a nossa própria vida, colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar. Se eu amo Jesus mais do que me amo, a vontade de Jesus passa a ser mais importante do que a minha própria vontade. Atos 20, 24 traz esse testemunho do apóstolo Paulo. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, disse o apóstolo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, a sua justiça, o seu querer. Nós precisamos dar uma boa espiada dentro da nossa própria alma e responder a essa pergunta: o que é mais importante para mim, a minha vontade ou a vontade de Deus? Se eu amo mais ao Senhor Jesus do que a minha própria vida, então eu vou colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Letra C. Quando amamos mais ao Senhor Jesus do que a nossa própria vida, triunfamos sobre os ataques de Satanás. Há uma história sobre um nobre, lá na época dos romanos, que foi denunciado ao imperador. Disseram: César, esse nobre da corte, ele se tornou cristão, está seguindo Cristo. Então César mandou trazê-lo à sua presença, na sala do tribunal. É verdade! E aquele nobre, que era um cristão, disse: sim, eu entreguei a minha vida a Cristo. O imperador então começou a ameaçá-lo e disse: olha, se você não renunciar à sua fé, eu vou confiscar todas as suas riquezas. Aquele nobre disse: César, as minhas riquezas estão no céu. O meu tesouro está no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam e nem roubam. Você não pode tocar nas minhas riquezas. O imperador ficou com mais raiva ainda e disse: então o que eu vou fazer vai ser desterrar você. Eu vou expulsar você do Império Romano. Você será desterrado da sua pátria. E aquele nobre respondeu: César, a minha pátria está nos céus. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Estou aqui de passagem. Você não pode me expulsar da minha pátria, porque a minha pátria está nos céus. E a essa altura o imperador já estava vermelho de ódio e disse: então o que eu vou fazer é tirar a sua vida.
E aquele nobre romano, crente, respondeu: César, você não pode tirar a minha vida, porque eu já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já morri para este mundo, e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, onde a minha vida está. Você não pode tocar. Há uma canção que relembra os mártires da era do Império, e essa canção diz na sua letra: não se pode matar o crente, Jesus não mente, a Bíblia o diz. Quem perde a vida por Deus tem sorte, porque sua morte não é o fim. A nossa vida, o nosso tesouro, a nossa pátria estão guardados por Deus. Então, o inimigo não pode nos fazer mal, se isso for uma realidade. A ponto do apóstolo Paulo declarar em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E aí vem a palavrinha-chave: por amor de Cristo. Você não vai sentir fraqueza nas fraquezas, prazer nas fraquezas, nem nas injúrias, nem nas necessidades, nem nas perseguições, nem nas angústias. Você não é masoquista, você não gosta de sofrer. Mas se for por amor a Cristo, se for pelo privilégio de ser fiel ao seu amado Salvador e Senhor, diz a Bíblia, aí sim eu vou ter prazer. Sentirei prazer de, por amor a Cristo, sofrer fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Quando eu estiver fraco, então é que serei forte. Vou citar novamente o pastor Hernandes Dias Lopes, para concluir. Ele fala que a igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo em face da perseguição e da morte. Ela prefere ser uma igreja mártir a ser uma igreja apóstata. Prefere morrer a negar o sangue de Jesus. Assim, o crente, mesmo morrendo, vence a Satanás. Quem traz Cristo no coração, traz também uma cruz nas costas. Eu acho que a nossa geração de crentes tem se esquecido dessa verdade. A tal ponto de que quando sofremos achamos que tem alguma coisa errada. Deus não me ama, Jesus me abandonou, eu estou sofrendo, como assim? A primeira geração de cristãos, os crentes do Novo Testamento, não achava nada estranho sofrer por amor a Cristo. Na verdade, eles até esperavam por isso. Porque quem tem Jesus no coração, tem uma cruz nas costas. E, irmãos, se a gente não está disposto a levar uma cruz nas costas, a gente não vai levar Jesus no coração. É simples assim. É simples assim. Se a gente não está disposto a sofrer por Cristo, como a gente vai querer viver por Cristo? Quem traz Cristo no coração, traz também uma cruz nas costas. Eu quero terminar com um versinho precioso, o último para você assinalar na sua Bíblia hoje, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos falar juntos? Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso é precioso, porque nas últimas quartas-feiras a gente estudou as obras do diabo, não foi? Possessão, opressão, tentação, acusação, aflição, obsessão, são as obras do diabo. E a gente ficou tantas quartas-feiras falando das obras do diabo que talvez tenhamos ficado até tristes ou preocupados.
Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e por não amarmos a vida até a morte. Nossa próxima lição será sobre a importância da oração na batalha espiritual. Teremos culto quarta-feira que vem, é 1º de maio, é feriado, mas o nosso templo já estará aberto a partir das 18 horas e às 19h30 teremos o culto de oração, teremos o trabalho com as crianças. Eu não estarei com os irmãos na próxima quarta-feira, vou estar pregando no Rio de Janeiro, mas conto com a oração dos irmãos para que possa ir e voltar em segurança, e daqui a 2 semanas então, 2 quartas-feiras, nós vamos falar sobre a importância da oração na batalha espiritual.